Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e de fato, perder é ruim, perder em um clássico é pior, perder para o Fluminense é pior ainda, e perder um clássico para o Fluminense jogando melhor do que eles, meus amigos, não tem nem o que falar. E essa é a sensação do torcedor vascaíno nessa manhã de segunda-feira. Pois olha para a partida de ontem, olha para os 90 minutos, olha para as estatísticas, olha para os números e vê que o Vasco da Gama foi completamente superior em tudo. Mas nem só de alegria vive o torcedor. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Corda Vascão. Vamos falar, é claro, sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e Fluminense. Vamos falar sobre a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri, que falou sobre o jogo e o que ele achou do desempenho da equipe vascaína, mas falar também sobre coisa boa. Falaremos sobre reforço. Manuel Capasso desembarcou no Rio na tarde desse domingo, esteve presente no Maracanã acompanhando as partidas e hoje é aguardado no CT Moacir Barbosa, realizando exames médicos e assinando um contrato com o Vasco da Gama. Além disso, falaremos, é claro, sobre muitas outras informações, Sul-Americano Sub-20, os Crias se destacando, vestindo a camisa da seleção brasileira e muitas outras novidades. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, às 7 horas da manhã com a Corda Vascão, às 2 horas da tarde com o Fala Gigante e às 8 horas da noite com o Boa Noite Gigante. E dessa vez eu quero também te agradecer, pois conseguimos chegar ontem aí à marca dos 86 mil inscritos. Essa contagem regressiva para chegar aos 100 mil está ficando cada vez menor. E agora a meta hoje é conseguir mais 300 inscritos. No Acorda Vascão 100, no Fala Gigante 100 e no Boa Noite Gigante mais 100. Então, conto com você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado. O Vasco perdeu ontem, mas a semana promete ser bastante agitada, se tratando principalmente de mercado, contratações. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança. Se inscreva no nosso canal, ajude aqui o crescimento do canal Gigante Vasco. E é claro, se você está aqui todos os dias, por favor, né? Me ajude, ajude o nosso crescimento, você faz parte disso e a sua ajuda é essencial. Não apenas para o crescimento com relação a números, mas também para a divulgação desse vídeo. Você se inscrevendo a partir de agora, o YouTube divulga, né, recomenda o nosso conteúdo para outras pessoas. Então, se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir falar. Não esqueça também de deixar aí o seu sininho de notificação ativado e, é claro, o seu comentário. Gostou da partida do Vasco ontem diante do Fluminense? Deixe a sua opinião aí embaixo, pois de fato é uma grande realidade. O Vasco, na minha opinião, como eu falei no pós-jogo do Gigante ontem, fez a melhor partida do ano de 2023. Eu não falo a melhor partida com relação a desempenho, porque se a gente olha para a partida entre Vasco da Gama e Resende, o Vasco realmente jogou um bolão, venceu de 5-0, goleou, deixou realmente o torcedor bastante iludido com relação à temporada. Mas fala a melhor partida, pois era um clássico, era um jogo grande contra um grande adversário com grandes jogadores. E mesmo assim, mesmo diante de todo esse enredo da partida, o Vasco conseguiu ser superior em grande parte dos 90 minutos, que se não, pelo menos o primeiro tempo todo. E é a partir disso que eu falo. Se o Vasco da Gama conseguiu ser superior ao Fluminense, chegar 20 vezes ao gol do Fluminense, o Vasco teve o seu melhor desempenho em 2023. Porém, mesmo por causa disso, a gente acabou perdendo. E foi como eu falei pra vocês, inclusive também no pós-jogo de ontem. O Vasco perdeu a partida para o Fluminense nessa noite de domingo, pois não tem um elenco. O Vasco tem, olhe lá, 11 titulares. Só que hoje tem na beirada de campo um grande treinador e conseguiu uma estratégia muito boa para ser muito bem efetivo contra o nosso rival. Mas na hora de tirar o Gabriel Peck, na hora de tirar o Alex Teixeira, na hora de tirar um meio-campo, um atacante, um Pedro Raul, não tinha peça de reposição. E é a partir disso que o Vasco perde. Pois enquanto sai do Vasco um jogador mediano e entra um jogador sem muita experiência, ou o Nenê no auge da sua experiência, com seus 42 anos, mas no nível de intensidade baixíssimo,
na equipe, né, no elenco do Fluminense, as peças de reposição são completamente diferentes. Então ontem ficou nítido mais um ponto que a gente vem abordando também dia a dia no nosso canal. O Vasco da Gama precisa de reforços. Perdemos ontem por erros individuais. Uma falha de marcação no primeiro gol de Germancano e um erro ridículo de passe ali do Rodrigo, que fez uma boa partida, mas errou uma bola que não era para errar, e uma cagada fenomenal do Germancano. Porém, mesmo diante disso, para vocês terem uma noção, até falo em dados sobre a equipe que entrou ontem, dos 11 que iniciaram, 6 jogadores eram jovens das categorias de base. E eu pontuo aqui para vocês quem eram: Miranda, Rodrigo, Barros, Galarza, Gabriel Peck e Alex Teixeira. 6 jogadores oriundos da base do Vasco e não tem condições. Estamos em fevereiro, faltam 2 meses para a janela fechar. O Paulo Brax tem que se movimentar com relação a novas contratações. E se ontem, mesmo diante de, com relação às estatísticas, termos uma menor posse de bola, 44%, mais uma pressão absurda, com 19 finalizações, enquanto o Fluminense com apenas 10, 5 bolas no gol, enquanto o Fluminense apenas 2, acho que marcou, inclusive, e muitos outros números que demonstraram que o Vasco foi superior, o Vasco não conseguiu conquistar os 3 pontos por não ter ainda um elenco. Para a gente ser competitivo na Série A, o Vasco precisará contratar. Essa é a grande realidade do atual momento. E, inclusive, para piorar ainda mais a situação de um clube que, de fato, volto a repetir, precisa contratar, ontem o Vasco teve ausências. Atleta Jair acabou apresentando algumas dores na coxa esquerda, segundo informações, realiza tratamento integral desde já, mas acabou sendo desfalque na noite de ontem nesse primeiro clássico do ano, e também Figueiredo e Robson Bambu, ambos com lesão na coxa direita, também da mesma maneira que o Jair, seguem em tratamento integral desde o momento da sua lesão. Informação, é claro, que preocupa. Quinta, meus amigos, já tem outro clássico, dessa vez contra o Botafogo. E ó, é vencer ou vencer, que a situação no Campeonato Carioca tá dura. 3 pontos de diferença para o quarto colocado. Volta Redonda vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada e, se vencer, toma 6 pontos de distância. O Vasco precisa ir à semifinal do Carioca em 2023. Isso deve ser uma realidade para um clube do tamanho do Vasco da Gama. Então, volto a repetir, é vencer ou vencer nessa próxima quinta. E o Maurício Barbieri falou sobre o desempenho da partida de ontem do elenco Cruz Maltino. Fala daí, Maurício Barbieri. Primeiro eu quero deixar claro para o torcedor que a calma com que eu vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados, porque a gente queria buscar a vitória e eu acho que a gente se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol e nós tivemos várias oportunidades. Então os jogadores se dedicaram, lutaram, fizeram tudo aquilo que foi planejado e a gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe e nas oportunidades que eles tiveram eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que se a gente jogasse outras partidas contra essa mesma equipe da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início de trabalho, pouco tempo, temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores e a gente está falando de um time que já está praticamente um ano junto, de um time que foi campeão estadual no ano passado, que tem um projeto mais consolidado. Então, o sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza de que a gente, claro, precisa evoluir, mas que a gente está no caminho certo. E, gente, antes da gente prosseguir aqui para falar sobre outros assuntos, como, por exemplo, o Manuel Capasso, o sul-americano de ontem, quero também fazer uma outra observação aqui ainda sobre a entrevista do técnico Maurício Barbieri. Pois ontem tivemos novamente uma arbitragem muito polêmica no partido do Vasco da Gama. Foi assim contra o Volta Redonda em Cariacica, foi assim em vários outros jogos do Vasco durante a competição e novamente contra o Fluminense, uma arbitragem polêmica. E faço questão, inclusive, de aqui, no vídeo, dar o nome do árbitro que estava escalado para a partida de ontem. O senhor Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Uma arbitragem ruim, uma arbitragem fraca, de um juiz que até ontem não havia pitado um jogo grande. Para vocês terem noção, em nenhum momento da sua carreira ele apitou uma partida de Série A. Será que tinha competência para apitar um Vasco Fluminense no Maracanã para mais de 58 mil torcedores?
Maurício Barbieri fez novamente uma reclamação e eu faço questão de mostrar ela a vocês. Em relação à arbitragem, me desculpa, mas eu acho que não acompanhou o nível. Eu acho que não é possível colocar um árbitro que nunca apitou um jogo de Série A para efetivamente fazer um jogo que era um jogo de Série A, ainda que seja pelo campeonato estadual. Eu acho que ele foi muito confuso, deu falta no Fábio, que foi o Nino que trombou com o Fábio, uma série de outras coisas. Nesse sentido, eu volto a reforçar. Eu acho que todas as equipes têm procurado valorizar o campeonato, assim como a federação tem se esforçado muito para valorizar o campeonato, mas isso também é valorizar o campeonato e colocar profissionais que estejam à altura desses grandes espetáculos. Concorda com as palavras do técnico vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, antes de finalizar aqui e entrar no assunto sul-americano sub-20, quero falar sobre Manuel Capasso, pois ontem o zagueiro vascaíno, agora argentino, mas vascaíno, por volta das 2h30, 3 horas da tarde, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O atleta desembarcou e foi diretamente ao Maracanã, onde foi acompanhado aí do departamento de futebol do Vasco e assistiu a partida contra o Fluminense às 6 horas da tarde. Assim que desembarcou, ele falou com a imprensa, deixou bem claro, abre aspas, estou muito contente, foi uma espera, mas agora estou aqui e começar a trabalhar. Estava treinando, estou pronto para o que o treinador precisar. O Vasco é um time muito grande, muito conhecido. Espero ajudar meus companheiros. Espero que os torcedores me recebam bem. Chego com muita vontade. Então, realmente, o Manuel Capasso demonstra que está muito interessado. Desde o início das negociações, o próprio zagueiro de 26 anos sempre também demonstrou uma vontade muito grande de vestir a camisa do Vasco da Gama. Isso é importante, que se não especial, essencial, para que ele possa ter um bom ano, uma boa temporada e bons também outros anos e outras temporadas com a camisa do Gigante da Colina. Ele chega pelo valor de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta, o restante fica com o Atlético Tucumã e assina um contrato até o ano de 2025 com chance de renovação até 2026. Uma baita contratação e agora com o Manuel Capasso a gente não será mais obrigado, com todo respeito, realmente segurou a barra aí da maneira que deu a ver o Miranda no sistema defensivo, porque com toda certeza Manuel Capasso chega com status de titular absoluto da zaga cruzmaltina. Agora teremos Manuel Capasso, Léo, Lucas Piton e Pumita. Primeiro setor do Vasco da Gama de fato fechado. Agora falta fechar o meio, contratando mais um volante e um camisa 10. E falta fechar o ataque, já que já temos o Luca Herediano, Pedro Raul e falta agora o nosso ponta esquerda. Bom reforço, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, para finalizar o vídeo, falar algumas informações rápidas aqui. A primeira, sobre Vasco da Gama e trem do Amapá pela Copa do Brasil. Praticamente confirmado, essa partida acontecerá no dia 23 de fevereiro, na quinta-feira, às 9h30 da noite. Segundo uma confirmação da presidente do Trem do Amapá, a Socorro Marinho, ela confirmou que essa partida será realizada no estádio Mané Garrincha. O que falta nesse momento é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, organizadora da Copa do Brasil, confirmar o local do jogo e a expectativa é que isso aconteça nas próximas horas. Segundo informações aí, o diferencial para que a partida ocorra no estádio Mané Garrincha foi a proposta financeira e também o pagamento de um valor como participação no lucro da partida ao Trem do Amapá. Para vocês terem noção, no último jogo que aconteceu na segunda-feira contra a equipe do Nova Iguaçu, a renda foi de mais de R$2,5 milhões de reais à organização, né, que é o Banco BSB ali. E o Nova Iguaçu acabou tendo uma participação dessa renda também, e agora é a vez do Trem do Amapá sair com uma participação importante para a reestruturação, quem sabe, do projeto deles, e essa partida praticamente deve ser confirmada nas próximas horas, será no estádio Mané Garrincha. E quem deve estar à disposição para essa partida, já pegando esse gancho, é o Marlon Gomes. Marlon Gomes, infelizmente, na partida contra a Colômbia, no penúltimo jogo do Sul-Americano Sub-20, na penúltima rodada, acabou tendo uma lesão detectada na coxa direita. Ele vai ser desfalque ao Vasco da Gama na partida de quinta-feira contra o Botafogo, ainda não estará à disposição, mas a expectativa é que já para a partida contra o Trem do Amapá, no dia 23 de fevereiro, o Marlon Gomes já esteja à disposição do técnico Maurício Barbieri. Nada tão grave, uma lesão segundo informações de grau 1, que faz que ele fique fora apenas por cerca de uma semana. Mas é claro, se ele não tivesse essa lesão, já na próxima quinta-feira, poderia estar à disposição e entrando em campo contra a equipe do Botafogo nesse segundo clássico e grande realmente confronto do Vasco em 2023. E já que estamos falando sobre o Marlon Gomes, que foi um dos grandes destaques da seleção brasileira nesse sul-americano, ontem a nossa seleção venceu, se eu não me engano, após 12 anos, a última conquista havia sido em 2011, naquela geração do Neymar.
volta aí a vencer a seleção brasileira, o sul-americano sub-20. Dois grandes destaques da seleção foram os garotos Andrei Santos e Marlon Gomes. Inclusive o Andrei ontem marcou mais um gol, sendo o sexto dele na competição, e ele acabou se tornando o artilheiro do sul-americano ao lado do atacante Vitor Roque. Uma pena o Andrei ter saído tão cedo do Vasco, realmente um talento geracional inacreditável, uma pérola, uma promessa e um erro aí, infelizmente, da nossa sociedade, da nossa associação, né? Da nossa sociedade não, um erro da associação de não ter segurado o Andrei antes, ter renovado o contrato dele antes. Ele saiu de fato de graça, um grande jogador, que vai brilhar muito com toda certeza vestindo a camisa do Chelsea nessas próximas temporadas, mas o que importa é que o Andrei se destacando, é do Vasco pro mundo, e agora vem o Marlon Gomes, que se destacou muito também, a gente espera que ainda brilhe com toda certeza muitos anos vestindo a camisa do nosso Vasco da Gama aqui no Rio. Esse foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo desta segunda-feira, e é claro, retornaremos ainda hoje com Fala Gigante e ainda hoje também com Boa Noite Gigante. Contamos aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.